Ele dedicou 23 anos à mesma empresa, até ser traído pela esposa com o chefe e chamado de fracassado. Foi demitido, perdeu tudo, mas não perdeu a coragem. Anos depois, ele voltou como dono da empresa. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. Se curte histórias de traição, justiça e recomeço, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para essa história alcançar mais pessoas. Bora começar! Meu nome é Roberto, tenho 62 anos, e esta é a história de como perdi tudo que tinha e reconquistei muito mais do que jamais imaginei. Não é uma história de ódio ou vingança, mas sim de recomeço, dignidade e a descoberta de que nunca é tarde para dar a volta por cima. Tudo começou há 15 anos, quando eu trabalhava como gerente de operações na indústria metalúrgica São Pedro, uma empresa de médio porte aqui em São Paulo. Eram 23 anos dedicados àquela companhia. Entrei como auxiliar de produção, suando a camisa no chão de fábrica, e fui subindo degrau por degrau. Conhecia cada parafuso daquela empresa, cada processo, cada cliente. Minha esposa, Mariana, sempre foi uma mulher bonita e ambiciosa. Nos conhecemos na faculdade, nos anos 80, quando eu cursava engenharia mecânica e ela fazia administração. Casamos em 1985, numa cerimônia simples mas cheia de amor. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Com o passar dos anos, Mariana começou a mudar. Ou talvez eu nunca a tivesse conhecido de verdade. Ela reclamava constantemente da nossa casa, um sobrado de 3 quartos num bairro de classe média. Dizia que as amigas dela tinham apartamentos em bairros nobres, carros importados, viagens para o exterior todo ano. Eu trabalhava duro, mas meu salário de gerente não permitia esse tipo de luxo. Roberto, olha a casa da Fernanda. Ela acabou de reformar a cozinha inteira, tudo importado. E nós aqui com essa cozinha dos anos 90, ela dizia, folheando revistas de decoração no sofá. Mariana, nosso dinheiro está investido na educação dos meninos. Paulo está na faculdade particular de medicina, e Lucas vai entrar ano que vem. Você sabe que é caro, eu respondia, tentando ser paciente. Você não tem ambição, Roberto. Fica nesse emprego de gerente há anos. Por que não tenta uma promoção? Por que não procura algo melhor? Essas conversas se tornaram rotina. Eu chegava cansado do trabalho, e em vez de encontrar carinho e compreensão, encontrava cobranças e comparações. Mas eu amava Mariana. Amava a família que construímos. Então engoli as críticas e continuava trabalhando, sempre pensando que um dia as coisas melhorariam. Foi quando Rogério Almeida assumiu como novo diretor-presidente da empresa. Ele tinha uns 40 e poucos anos, cabelo grisalho bem cortado, ternos caros, relógio suíço no pulso. Vinha de uma multinacional e prometeu modernizar a São Pedro. Logo nos primeiros meses, começou a fazer mudanças drásticas. Roberto, preciso que você fique até mais tarde hoje. Temos que revisar todos os processos do setor, ele dizia, sempre com aquele tom de superioridade. Eu ficava. Sempre ficava. Era meu trabalho, minha responsabilidade. O que eu não sabia é que, enquanto eu me dedicava àquela empresa, Rogério tinha outros planos. A mudança no comportamento de Mariana foi sutil no começo. Ela começou a se arrumar mais, a usar perfumes diferentes, a fazer mais academia. Eu, ingênuo, até elogiei. Está bonita, amor. Feliz em ver você cuidando de si mesma, disse numa manhã, enquanto ela se maquiava com mais capricho que o usual. Resolvi me valorizar mais. Uma mulher precisa se cuidar, ela respondeu, evitando meu olhar no espelho. Ela passou a sair mais com as amigas. Jantares, eventos beneficentes, festas. Eu ficava em casa nos finais de semana, aproveitando o descanso merecido depois de semanas estafantes. Paulo e Lucas já estavam crescidos, tinham suas próprias vidas. A casa ficava vazia e silenciosa. Um dia, precisei buscar uns documentos que havia esquecido em casa. Era meio-dia de uma terça-feira. Mariana não esperava minha volta. Abri a porta de casa e ouvi risadas vindas do quarto. Meu coração disparou. Subi as escadas devagar, cada degrau pesando como chumbo. A porta do quarto estava entreaberta. E lá estava ela, minha esposa de 30 anos, na cama com Rogério Almeida. Meu chefe. O homem para quem eu trabalhava 60 horas por semana. Fiquei paralisado.
Não sei quanto tempo permaneci ali, olhando aquela cena. Quando finalmente encontrei minha voz, consegui apenas um sussurro rouco. Mariana. Ela pulou da cama, assustada, tentando se cobrir com um lençol. Rogério, por outro lado, teve a audácia de sorrir. Um sorriso cínico, vitorioso. Roberto, eu posso explicar, ela começou, mas eu levantei a mão. Não precisa. Está tudo muito claro. Desci as escadas, peguei as chaves do carro e saí. Dirigi sem rumo por horas, as lágrimas embaçando minha visão. 30 anos de casamento. 23 anos de empresa. Tudo destruído num instante. Naquela noite, dormi num hotel barato perto da rodoviária. No dia seguinte, teria que enfrentar aquilo que restou da minha vida. Liguei para o escritório e disse que não iria. Pela primeira vez em 23 anos, faltei ao trabalho. Mariana me ligou dezenas de vezes. Não atendi. Finalmente, mandou uma mensagem que jamais esquecerei. Roberto, precisamos conversar. Venha para casa. Voltei no final da tarde. Ela estava na sala, vestida impecavelmente, como se fosse a anfitriã de um evento social, não uma esposa adúltera prestes a ter uma conversa com o marido traído. Senta, Roberto, ela disse, com uma frieza que me surpreendeu. Sentei na poltrona que sempre foi minha favorita. Aquela poltrona onde eu assistia futebol nos domingos, onde lia jornal de manhã aos sábados. Eu quero o divórcio, ela foi direta ao ponto. Roberto, você é um bom homem, mas é um fracassado. Não tem ambição, não tem garra. Fico 23 anos e você continua gerente. Rogério me oferece o mundo. Ele vai me dar tudo que você nunca conseguiu. As palavras de Mariana me atingiram como socos. Fracassado. Ela me chamou de fracassado. Eu, que sustentei aquela família sozinho por anos. Que paguei a faculdade dos 2 filhos. Que nunca deixou faltar nada dentro de casa. Mariana, eu trabalhei a vida inteira para esta família. E o que você tem para mostrar? Uma casa velha num bairro comum, um carro com 10 anos de uso, nenhuma poupança significativa porque gastou tudo com faculdade. Rogério tem um apartamento na Avenida Paulista. Roberto. Um apartamento de 300 metros quadrados. Ele é seu chefe. E meu também. Minha voz estava embargada. Como vocês puderam? Ela deu de ombros. Literalmente deu de ombros, como se estivesse falando sobre o clima. Aconteceu. O que você quer que eu diga? Que sinto muito. Não sinto. Pela primeira vez em anos me sinto viva, desejada. Rogério me faz sentir especial. E os meninos? Você pensou neles? Os meninos são adultos, Roberto. Paulo tem 25 anos, Lucas tem 22. Eles vão entender. Mas eles não entenderam. Quando contei para meus filhos o que havia acontecido, ficaram do meu lado. Paulo, especialmente, ficou revoltado. Pai, isso é inadmissível. A mãe ficou louca. E com seu chefe ainda por cima. Ele esbravejou ao telefone. Lucas foi mais silencioso, mas sentia decepção em sua voz. Ambos se afastaram da mãe por um tempo. No dia seguinte, tive que voltar ao trabalho. Foi o dia mais difícil da minha vida profissional. Todos sabiam. Os olhares de pena dos colegas, os cochichos pelos corredores. Senti vergonha, humilhação. Rogério me chamou em sua sala na hora do almoço. Roberto, senta aí, ele disse, como se fossemos velhos amigos. Olha, sobre o que aconteceu, são coisas da vida, não é? Você entende. Eu estava tremendo de raiva. Minhas mãos suavam, meu coração batia descompassado. Não, Rogério. Não entendo. Você destruiu minha família. Ele suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Roberto, Mariana não estava feliz. Essas coisas acontecem. Mas não precisa afetar nosso trabalho. Você é um profissional competente. Vamos manter isso separado. Separado? Eu quase gritei. Como vou trabalhar para o homem que está dormindo com minha esposa? Ex-esposa, em breve, ele corrigiu, com um sorriso cínico. E sobre isso, tenho que ser sincero com você. Não vai funcionar. Vai ser desconfortável para todos. Estou preparando sua demissão. Com uma boa indenização, claro. 23 anos de casa,
Você merece. Saí daquela sala cambaleando. Estava sendo demitido. Depois de 23 anos de dedicação, eu estava sendo descartado como um móvel velho. As semanas seguintes foram as mais sombrias da minha vida. Perdi meu casamento e meu emprego praticamente ao mesmo tempo. Mudei-me para um apartamento pequeno, um quarto e sala num bairro afastado. Levei comigo apenas o essencial, algumas roupas, livros e a poltrona da sala, que Mariana disse que eu podia levar porque combinava com a mediocridade que você representa. A indenização foi boa, graças aos anos de empresa, mas não era suficiente para me sustentar por muito tempo. Eu tinha 57 anos. Quem contrataria um gerente de 57 anos recém-demitido? Mandei currículos para dezenas de empresas. Nada. Fiz entrevistas aqui e ali. Sempre a mesma história. Você está super qualificado ou estamos buscando alguém com um perfil mais jovem e dinâmico. Tradução: você é velho demais. Paulo e Lucas me ajudavam financeiramente quando podiam, mas eu odiava isso. Odiava depender dos meus filhos. Deveria ser o contrário. Numa noite de insônia, sentado naquela poltrona no meu apartamento minúsculo, tive uma ideia. Ou melhor, lembrei de algo que havia guardado há anos na memória. Quando eu trabalhava na São Pedro, identifiquei uma falha enorme nos processos de produção. A empresa desperdiçava cerca de 20% do material em refugos e retrabalhos. Propus uma solução, um novo sistema de controle de qualidade integrado, que reduziria esse desperdício para menos de 5%. Fiz toda a pesquisa, montei o projeto, apresentei para a diretoria antiga. Eles disseram que era muito caro implementar. Arquivaram meu projeto. Mas eu guardei tudo. Todos os cálculos, todas as simulações, todo o estudo de viabilidade. Estava tudo num HD externo velho que trouxe comigo. Naquela madrugada, liguei meu notebook velho e revisei o projeto. Era brilhante. Não era arrogância minha, era fato. Aquele sistema poderia revolucionar a indústria metalúrgica de médio porte no Brasil. E então uma ideia maluca, impossível, começou a tomar forma na minha cabeça. E se eu abrisse minha própria empresa? Ri sozinho no escuro. Eu? Abrir uma empresa? Aos 57 anos, sem dinheiro, sem sócios, sem nada. Era loucura. Mas quanto mais eu pensava, mais a ideia fazia sentido. Eu conhecia o mercado. Conhecia os fornecedores, conhecia os clientes, conhecia cada detalhe do negócio. Tinha 23 anos de experiência. A única coisa que me faltava era capital. Nos dias seguintes, fiz contas. Com a indenização que recebi e vendendo o carro, conseguiria reunir cerca de R$ 200 mil. Era pouco, muito pouco para abrir uma indústria. Mas talvez fosse suficiente para começar pequeno. Muito pequeno. Conversei com Paulo e Lucas sobre a ideia. Paulo foi cético. Pai, você tem certeza? É muito arriscado. Você vai investir tudo que tem. E se não der certo? Lucas, sempre mais sonhador, animou-se. Pai, eu acho incrível. Você sempre falou desses projetos que tinha. Por que não tentar? Porque eu tenho 57 anos e posso ficar na miséria, respondi, honesto. Ou pode dar certo. Lucas sorriu. Prefere tentar ou passar o resto da vida se perguntando e se? Decidi tentar. Vendi meu carro, mantive apenas o dinheiro da indenização. Procurei um contador, um advogado. Abri uma empresa, Roberto Silva Soluções Industriais. Um nome simples, mas honesto. Aluguei um galpão pequeno numa zona industrial afastada. Era apertado, meio sujo, mas era o que eu podia pagar. Comprei equipamentos usados, máquinas de terceira mão. Contratei 2 funcionários, Jonas, um soldador experiente que havia sido demitido recentemente, e Dona Teresa, uma senhora de 60 anos que seria minha auxiliar administrativa. Doutor Roberto, o senhor tem certeza disso? Dona Teresa perguntou no primeiro dia, olhando o galpão modesto. Isso aqui parece mais uma oficina que uma indústria. É exatamente o que é, Dona Teresa. Por enquanto. Mas vai crescer. Eu prometo. Nos primeiros meses, foi dureza. Muita dureza. Eu fazia de tudo. Prospecção de clientes, orçamentos, controle financeiro, até varria o chão no final do dia. Acordava às 5 da manhã e ia dormir à meia-noite. O dinheiro acabou rápido.
Tive que pedir emprestado para Paulo, que já estava trabalhando como médico. Ele me emprestou 50 mil reais, praticamente todas as economias que tinha. Pai, eu acredito no Senhor. Sei que vai dar certo, ele disse, entregando-me o cheque. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Meu filho acreditava em mim, mesmo quando eu próprio duvidava. O primeiro grande contrato veio de forma inesperada. Um cliente antigo da São Pedro, dono de uma empresa de autopeças, me ligou. Roberto, soube que você abriu sua empresa. Preciso de umas peças especiais. A São Pedro cobra muito caro e a qualidade caiu depois que você saiu. Você consegue fazer? Conseguia. Era um pedido pequeno, mas seria meu primeiro contrato real. Trabalhamos dia e noite para entregar aquele pedido. Jonas e eu ficamos 48 horas seguidas no galpão, revezando apenas para cochilos de 2 horas. Entregamos no prazo. A qualidade era impecável. O cliente ficou tão satisfeito que fez mais 3 pedidos nos meses seguintes. A reputação começou a se espalhar. Roberto Silva entrega qualidade e cumpre prazo. Novos clientes apareceram. Pequenos pedidos, mas constantes. Depois de 1 ano, pude contratar mais 3 funcionários. Depois de 2 anos, já éramos 12. Comprei máquinas novas, modernizei o galpão, investi em tecnologia. Meu sistema de controle de qualidade, aquele que a São Pedro rejeitou, era meu diferencial. Nosso índice de refúgio era de apenas 3%, enquanto a média do mercado era 20%. Isso significava produtos mais baratos e mais lucro. No 3º ano, consegui pagar Paulo. Ele chorou quando devolvi o dinheiro com juros. Pai, eu nunca duvidei do Senhor, ele disse, me abraçando forte. Mas o crescimento trouxe também desafios. Precisávamos de um espaço maior, mais investimentos, mais capital de giro. Foi quando conheci Alberto Mendes, um investidor que ficou interessado no meu negócio. Roberto, você construiu algo impressionante aqui. Deixa eu investir. Podemos triplicar de tamanho em 2 anos, ele propôs. Aceitei. Alberto entrou como sócio minoritário, investiu R$1 milhão. Com esse dinheiro, mudamos para um galpão 3 vezes maior, compramos equipamentos de ponta, contratamos mais funcionários. No 4º ano, éramos 40 funcionários. No 5º ano, 70. A Roberto Silva Soluções Industriais estava crescendo além dos meus sonhos mais otimistas. Foi quando soube, através de um cliente comum, que a indústria metalúrgica São Pedro estava em dificuldades. Rogério Almeida havia feito investimentos ruins, perdido contratos importantes, a empresa estava endividada. Roberto, ouvi dizer que a São Pedro pode fechar, o cliente comentou durante um almoço de negócios. Rogério afundou a empresa. Parece que ele é melhor de cama do que de negócios. A referência me fez estremecer, mas não senti prazer com a notícia. Apenas uma melancolia estranha. Muitos dos meus antigos colegas ainda trabalhavam lá. Eles não tinham culpa. Alguns meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era a Mariana. Roberto, preciso falar com você. Sua voz estava diferente, menos arrogante, quase suplicante. Aceitei encontrá-la num café. Não havia há 5 anos. Ela havia envelhecido, estava mais magra, menos radiante. Roberto, eu cometi um erro, ela começou, mexendo nervosamente na xícara de café. Rogério não era o que eu pensava. Ele está falido, a empresa está falindo. E ele me deixou. Por uma mulher mais jovem. O karma tinha um senso de humor cruel. Sinto muito, Mariana. De verdade, e eu estava sendo sincero. Não sentia prazer com o sofrimento dela. Ouvi dizer que você tem uma empresa agora. Que está indo bem. Eu fui tão idiota, Roberto. Você não era o fracassado. Era eu. Joguei fora um homem de verdade por causa de sonhos tolos. Ela começou a chorar. Parte de mim quis consolá-la, mas outra parte, a parte que ainda guardava mágoa, permaneceu quieta. Mariana, o que você quer de mim? Perdão. Só quero o seu perdão. E, você acha que poderíamos tentar de novo? Essa pergunta me pegou de surpresa. Recomeçar com Mariana? A mulher que me traiu, me humilhou, me chamou de fracassado? Não, Mariana. Isso não seria bom nem para você, nem para mim.
O que tivemos acabou há 5 anos. Mas eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Carregar raiva não faz bem. Ela chorou mais, agradeceu, e foi embora. Nunca mais nos falamos. 2 meses depois, soube que a São Pedro havia declarado falência. Os credores estavam leiloando os ativos da empresa. Alberto, meu sócio, me procurou empolgado. Roberto, a São Pedro vai a leilão. Poderíamos comprar. Eles têm máquinas boas, têm a base de clientes, têm um nome no mercado. Seria perfeito para nossa expansão. A ironia não passou despercebida. Comprar a empresa que me demitiu? Tornar-me dono da empresa onde trabalhei por 23 anos como funcionário? Quanto precisaríamos investir? Perguntei. Com os passivos e as dívidas que assumiríamos, uns 3,5 milhões. É arriscado, mas viável. Nosso fluxo de caixa aguenta. Pensei muito. Consultei Paulo e Lucas. Ambos acharam que eu deveria comprar. Pai, seria poético. Sua história fecharia um ciclo, Lucas disse, sempre o dramático da família. Decidimos participar do leilão. Era numa terça-feira de manhã, no fórum. Cheguei cedo, de terno e gravata, acompanhado de Alberto e meu advogado. Havia outros interessados, mas quando comecei a dar lances, a maioria desistiu. Sabiam que eu conhecia aquela empresa melhor que ninguém e que não deixaria escapar. O leilão terminou. Arrebatei a indústria metalúrgica São Pedro por 3,4 milhões. Quando saí do fórum, recebi uma ligação. Era Rogério Almeida. Roberto, soube que você comprou a São Pedro. Parabéns. Você venceu. Sua voz estava cansada, derrotada. Rogério, eu não comprei a empresa para vencer. Comprei porque faz sentido para meu negócio. Mas você venceu mesmo assim. Eu te demiti, te humilhei, destruí sua família. E você se levantou. Enquanto isso, eu perdi tudo. Minha empresa, meu dinheiro, até Mariana me deixou. Eu tenho que perguntar, como você fez isso? Como você reconstruiu? Pensei na resposta por alguns segundos. Eu não desisti. Tinha 57 anos, sem emprego, sem dinheiro, sem esperança. Mas tinha conhecimento, tinha experiência, e tinha o apoio dos meus filhos. E principalmente, Rogério, eu tinha honestidade. Construí minha empresa sem mentir, sem enganar, sem pisar em ninguém. Acho que essa é a diferença entre nós. Ele ficou em silêncio. Depois suspirou. Você está certo. Sinto muito, Roberto. Por tudo. Você era um bom profissional e eu te tratei mal. Eu aceito seu pedido de desculpas. Agora siga em frente. Você ainda é jovem. Ainda pode recomeçar. Desligamos. Nunca mais falei com Rogério Almeida. Nos meses seguintes, trabalhei na integração das duas empresas. Mantive todos os funcionários da antiga São Pedro que quiseram ficar. Investi na modernização, implementei meu sistema de controle de qualidade, treinei as equipes. A empresa integrada passou a se chamar Grupo RS Industrial. Hoje, 5 anos depois daquele leilão, somos uma das 3 maiores indústrias metalúrgicas de médio porte de São Paulo. Temos 180 funcionários, clientes em todo o Brasil, e até começamos a exportar para a Argentina e o Chile. Paulo se orgulha de contar para os amigos que o pai é empresário. Lucas, que sempre foi mais artístico, trabalha comigo como gerente de marketing. Ele diz que adora contar a história da empresa, que segundo ele é melhor que qualquer filme. Eu me aposentei da operação diária da empresa ano passado, aos 62 anos. Coloquei um diretor-presidente competente no comando, mas mantenho meu escritório lá. Vou 3 vezes por semana, converso com os funcionários, acompanho os resultados. Financeiramente, estou mais do que confortável. Poderia viver de renda, viajar o mundo, comprar aquele apartamento na Avenida Paulista que Mariana tanto sonhava. Mas essas coisas não me interessam mais. Comprei uma casa simples, mas aconchegante, com um jardim onde planto minhas hortaliças. Tenho um carro bom, mas não é importado. Viajo quando quero, mas prefiro destinos tranquilos a lugares badalados. Há 2 anos, conheci Helena numa aula de pintura que comecei a frequentar. Lucas me convenceu a ter um hobby. Ela é viúva, tem 60 anos, foi professora de literatura a vida toda. É gentil,
culta, adora ler e conversar sobre livros e arte. Não nos casamos e nem pretendemos. Mas jantamos juntos 2 vezes por semana, viajamos juntos de vez em quando, e ela me faz rir de um jeito que eu não ri há décadas. Não é um amor arrebatador como o que eu sentia por Mariana na juventude. É algo mais maduro, mais tranquilo, mais real. Roberto, você já pensou em escrever sua história? Helena me perguntou outro dia, enquanto tomávamos vinho na varanda da minha casa. É tão inspiradora. Poderia ajudar muitas pessoas. Ah, Helena, quem se interessaria pela história de um velho teimoso que não soube quando desistir? Exatamente por isso, bobinho. Você não desistiu quando todo mundo achava que deveria. Quantas pessoas com 50, 60 anos acham que é tarde demais para recomeçar? Sua história mostra que não é. Talvez ela tenha razão. Talvez minha história não seja sobre vingança ou sobre provar algo para Mariana ou Rogério. Talvez seja sobre dignidade, sobre não se deixar definir pelos fracassos, sobre a resiliência que só a vida longa pode ensinar. Quando olho para trás, para aquele homem de 57 anos sentado sozinho num apartamento minúsculo, chorando por tudo que havia perdido, mal posso acreditar que era eu. Aquele homem estava quebrado, humilhado, sem esperança. Mas aquele homem tinha algo que ele próprio não reconhecia. Ele tinha valor. Ele tinha décadas de conhecimento e experiência. Ele tinha integridade. E ele tinha a capacidade de se levantar, mesmo quando tudo dizia para ficar no chão. Mariana me chamou de fracassado. Durante muito tempo, acreditei que ela estava certa. Afinal, o que eu tinha para mostrar? Um casamento desfeito, um emprego perdido, uma vida que parecia ter desmoronado. Mas o fracasso, percebi com o tempo, não é cair. Fracasso é não tentar se levantar. Hoje, quando passo pela fábrica e vejo meu nome na fachada, quando cumprimento os funcionários que dependem daquela empresa para sustentar suas famílias, quando meus filhos me abraçam orgulhosos, eu sei que não sou um fracassado. Sou um sobrevivente. Sou alguém que recusou a se render. E, na minha idade, percebo que isso é uma vitória maior do que qualquer apartamento na Paulista ou carro importado jamais poderia ser. As pessoas me perguntam se eu sinto raiva de Mariana ou Rogério. A resposta honesta é: não mais. No começo, sim, sentia uma raiva que me consumia. Deitava na cama e repassava mentalmente tudo o que aconteceu, imaginando o que eu poderia ter feito diferente, o que eu deveria ter dito. Mas raiva é como veneno. Você toma esperando que o outro morra. Com o tempo, percebi que carregar aquele rancor só machucava a mim mesmo. Eles seguiram em frente com suas vidas, e eu estava preso no passado. Quando consegui perdoar, e perdoar de verdade, não apenas dizer que perdoei, senti um peso sair dos meus ombros. Não fiz isso por eles. Fiz por mim. Para poder olhar para frente sem o pescoço torcido para trás. Hoje, quando penso em Mariana, sinto mais pena do que qualquer outra coisa. Ela trocou 30 anos de companheirismo por alguns anos de luxo superficial. Quando o dinheiro de Rogério acabou, ela ficou sozinha. Os filhos se afastaram dela por um tempo, embora hoje mantenham um contato educado mas distante. Soube, através de Paulo, que ela mora num apartamento pequeno, vive de uma pensão modesta, e raramente sai de casa. A mulher que sonhava com o glamour de jantares beneficentes e roupas de grife hoje mal consegue pagar as contas. Poderia sentir satisfação com isso, mas não sinto. Apenas uma tristeza pela vida que ela poderia ter tido se tivesse escolhido diferente. Quanto a Rogério, ouvi dizer que conseguiu um emprego como gerente numa empresa pequena. A ironia é brutal. Ele, que foi presidente, agora ocupa o mesmo cargo que eu tinha. Não sinto alegria com isso também. Apenas observo como a vida tem suas formas peculiares de equalizar as coisas. O que aprendi nestes anos todos é que sucesso não é sobre quanto dinheiro você tem ou que cargo você ocupa. Sucesso é acordar de manhã e gostar da pessoa que você vê no espelho. É ter pessoas que te amam de verdade, não pelo seu dinheiro ou posição, mas por quem você é. Tenho um ritual aos domingos. Reúno meus filhos e netos para almoço na minha casa. Paulo tem 2 filhos, Miguel de 7 anos e Sofia de 4. Lucas ainda é solteiro, mas namora uma moça encantadora chamada Beatriz. Nesses domingos, faço churrasco no quintal. Miguel me ajuda a acender o carvão, muito sério na sua missão de ajudante oficial do vovô.
Sofia corre pelo jardim perseguindo borboletas. Paulo e Lucas me atualizam sobre suas vidas, seus planos, suas preocupações. E eu olho para aquilo tudo, para meus filhos bem-sucedidos e felizes, para meus netos saudáveis e risonhos, para casa cheia de risadas e amor, e penso: isso é sucesso. Isso é o que importa. Helena geralmente se junta a nós. Ela conquistou meus filhos imediatamente com seu jeito doce e inteligente. Miguel a chama de vovó Helena, embora ela sempre corrija dizendo: não sou sua avó, sou amiga do vovô. Mas dá para ver que ela adora o apelido. Pai, o senhor já pensou que sua história poderia virar um livro, ou até um filme? Lucas me disse outro domingo, enquanto tomávamos cerveja depois do almoço. Sério, é muito inspiradora. Filho, minha história não é a única. Muita gente passou por coisas piores e se reergueu. Mas é justamente isso, pai. O Senhor mostra que é possível. Que não importa a idade, não importa o quanto você caiu, sempre dá para recomeçar. Talvez ele tenha razão. Talvez minha história possa ajudar alguém que está passando pelo que passei. Alguém que acabou de perder tudo e acha que não há mais saída. Quero dizer para essa pessoa: há saída. Sempre há. Pode não ser a saída que você imaginou, pode não ser fácil, pode demorar anos. Mas existe. Quando perdi meu casamento e meu emprego aos 57 anos, achei que minha vida tinha acabado. Achei que era tarde demais para recomeçar. Afinal, quem recomeça aos 57? Mas descobri que idade é só um número. Experiência não tem preço. E a resiliência que você desenvolve ao longo de décadas de vida é um ativo mais valioso que qualquer diploma ou conta bancária. Se você está lendo isso e se identificou com minha história, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, não importa o que falaram sobre você. Mariana me chamou de fracassado, mas ela estava errada. Provavelmente alguém já disse coisas horríveis sobre você também. Não acredite. Você não é definido pela opinião dos outros, especialmente daqueles que te machucaram. Segundo, nunca é tarde. Eu tinha 57 anos e comecei do zero. Conheço histórias de pessoas que recomeçaram aos 60, aos 70. A vida não acaba só porque você está envelhecendo. Na verdade, a experiência pode ser sua maior aliada. Terceiro, fracasso não é cair, é não levantar. Eu caí. Nossa, como eu caí. Perdi tudo que achava importante. Mas me levantei. Doeu, foi difícil, teve dias que quis desistir. Mas me levantei. Quarto, busque ajuda. Eu não teria conseguido sozinho. Meus filhos me apoiaram, financeira e emocionalmente. Alberto acreditou em mim e investiu na empresa. Dona Teresa e Jonas trabalharam comigo quando eu mal tinha dinheiro para pagar salário. Ninguém vence sozinho. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Quinto, perdoe. Não pelos outros, mas por você. Carregar raiva e mágoa é como carregar uma mochila cheia de pedras. Quanto mais tempo você carrega, mais pesado fica. Quando perdoei Mariana e Rogério, não foi um presente para eles. Foi um presente para mim mesmo. E finalmente, sucesso real não está em coisas materiais. Mariana queria o apartamento na Paulista, as roupas de grife, as viagens caras. Ela trocou um casamento sólido por essas ilusões. E onde ela está hoje? Sozinha, amargurada, com todas as coisas materiais que queria, mas nenhuma das coisas que importam. Eu tenho meus filhos, meus netos, Helena, amigos verdadeiros, uma empresa que construí com honestidade. Tenho conforto financeiro, sim, mas isso é consequência, não objetivo. Eu durmo bem à noite porque sei que não prejudiquei ninguém para chegar onde cheguei. Outro dia, estava no escritório da fábrica quando recebi a visita inesperada de um dos meus antigos colegas da São Pedro. Seu nome era Antônio, trabalhamos juntos por quase 15 anos. Roberto, espero não estar incomodando, ele disse, meio acanhado na porta do meu escritório. Antônio. Claro que não. Entre, por favor. Como você está? Ele entrou, mas estava visivelmente desconfortável. Ofereci café, conversamos sobre amenidades, mas eu sentia que ele tinha algo específico para dizer. Roberto, eu preciso pedir desculpas, ele finalmente soltou. Quando tudo aquilo aconteceu, quando você foi demitido, eu sabia que era injusto. Todos sabíamos. Mas ninguém falou nada.
Tínhamos medo de perder nossos empregos também. Eu me sinto covarde. Fiquei surpreso. Nunca havia pensado nisso dessa forma. Antônio, você não tem nada para se desculpar. Eu entendo perfeitamente. Você tinha família para sustentar, contas para pagar. Não posso culpar ninguém por ter medo. Mas devíamos ter feito algo. Qualquer coisa. E agora vejo você aqui, dono desta empresa incrível, e eu ainda estou batalhando para pagar o aluguel. Você merece, Roberto. Sempre mereceu mais do que aquele lugar te dava. Conversamos por mais de 1 hora. Ele me contou como a São Pedro deteriorou depois que Rogério assumiu, como a cultura da empresa mudou, como bons profissionais foram embora ou foram demitidos. Quando a empresa faliu, ele ficou desempregado por 8 meses antes de conseguir outro trabalho, com salário bem menor. Antes dele ir embora, tive uma ideia. Antônio, que área você trabalha agora? Estou como supervisor de produção numa empresa pequena. O salário é ruim, mas é o que tem. Temos uma vaga de gerente de produção aqui. Interessado? O rosto dele se iluminou, mas logo se fechou de novo. Roberto, eu não quero que você me contrate por pena. Não é pena, Antônio. Você é um excelente profissional. Trabalhamos juntos por anos. Sei do que você é capaz. Se eu não achasse que você agregaria valor à empresa, não estaria oferecendo. Ele aceitou. E foi uma das melhores contratações que fiz. Antônio trouxe não apenas competência técnica, mas também lealdade e gratidão. Hoje ele é um dos meus gerentes mais confiáveis. Essa experiência me ensinou algo. Quando você age com integridade, as pessoas se lembram. Quando você trata as pessoas bem, mesmo quando não é obrigado, isso volta para você de formas inesperadas. No ano passado, recebi um convite para palestrar numa universidade sobre empreendedorismo na terceira idade. Inicialmente recusei, nunca gostei de falar em público. Mas Lucas me convenceu. Pai, sua história precisa ser contada. Pode inspirar muita gente. Aceitei. O auditório estava cheio, maioria jovens entre 20 e 30 anos, mas também havia algumas pessoas mais velhas. Contei minha história. A traição, a demissão, o recomeço aos 57 anos, as dificuldades, os pequenos sucessos, até chegar onde estou hoje. Falei por 40 minutos, sem preparar nada, apenas contando do coração. Quando terminei, houve um silêncio. Achei que havia sido um desastre. Mas então começaram os aplausos. Uma senhora na segunda fileira estava chorando. Na sessão de perguntas, um senhor de uns 65 anos levantou a mão. Doutor Roberto, tenho 65 anos. Fui demitido há 6 meses. Minha esposa quer que eu me aposente, diz que já trabalhei demais. Mas eu não quero parar. Ainda me sinto útil, tenho energia, tenho conhecimento. Mas todo mundo diz que sou velho demais. Sua história me deu esperança. Obrigado. Outro senhor, este de uns 50 e poucos anos, também se manifestou. Passei por um divórcio recente. Perdi quase tudo. Acordo de manhã e não vejo sentido em continuar. Mas ouvindo você, percebo que posso reconstruir. Obrigado por compartilhar sua história. Saí daquele auditório diferente. Percebi que minha história não era apenas sobre mim. Era sobre todos nós que, em algum momento, caímos e tivemos que escolher entre ficar no chão ou levantar. Desde então, já palestrei em mais 3 universidades, 2 eventos de empreendedorismo, e até numa igreja. Não cobro nada. Faço porque acredito que histórias têm poder. Têm o poder de inspirar, de dar esperança, de mostrar que é possível. Helena me acompanha nessas palestras. Ela diz que gosta de ver o impacto que minha história tem nas pessoas. E depois, no carro voltando para casa, sempre comenta: Roberto, você percebe como as pessoas se identificam com você? Porque você é real. Você não esconde os momentos difíceis, não finge que foi fácil. Você mostra a verdade, que foi duro, mas valeu a pena. E ela está certa. Eu não sou um super-herói. Sou apenas um homem comum que se recusou a desistir. Mês passado, completei 62 anos. Paulo e Lucas organizaram uma festa surpresa na fábrica. Reuniram todos os funcionários, clientes importantes, fornecedores, até Alberto veio de São Paulo capital. Ele mora lá agora, mas continuamos sócios e amigos.
Fizeram um vídeo com depoimentos dos funcionários. Um por um, falavam sobre empresa, sobre como era trabalhar ali, sobre oportunidades que tiveram. Dona Teresa, já com 68 anos e ainda trabalhando comigo, disse algo que me emocionou. Dr. Roberto me deu uma chance quando ninguém mais dava. Eu tinha 60 anos, achava que nunca mais conseguiria emprego. Ele não apenas me contratou, como me tratou com respeito e dignidade. Esta empresa não é apenas um lugar de trabalho. É uma família. Jonas, o primeiro funcionário, hoje gerente de produção, também falou. Quando comecei aqui, éramos 3 pessoas num galpão pequeno. O Dr. Roberto varria o chão junto com a gente. Hoje somos quase 200, mas ele continua o mesmo, humilde, trabalhador, justo. Ele provou que você pode crescer sem perder seus valores. Chorei. Não vou mentir. Ali, cercado por todas aquelas pessoas, percebendo o impacto positivo que minha empresa teve em tantas vidas, senti que tudo valeu a pena. Cada noite mal dormida, cada dívida que contraí, cada momento de medo e incerteza, tudo valeu a pena. No discurso, tentei resumir o que aprendi. Quando tinha 57 anos e perdi tudo, achei que minha vida tinha acabado. Mas estava errado. Minha vida estava apenas começando de novo. Aprendi que recomeçar não é vergonha, é coragem. Aprendi que cair não te define, mas como você se levanta, sim. Aprendi que sucesso não é quanto dinheiro você tem, mas quantas vidas você tocou positivamente. E aprendi que nunca, nunca é tarde demais. A festa foi linda. Meus netos correram pelo pátio da fábrica, Miguel tentando explicar para Sofia como as máquinas funcionavam, com a autoridade dos seus 7 anos. Paulo e Lucas brincaram que agora precisam competir com a empresa pelo meu tempo. Helena sorriu e conversou com todo mundo, encantando a todos com sua gentileza natural. No final da noite, quando todos já tinham ido embora, fiquei alguns minutos sozinho no meu escritório. Olhei pela janela para o pátio da fábrica, as máquinas já desligadas, as luzes ainda acesas. Lembrei do dia que visitei este galpão pela primeira vez, quando ainda era só um sonho impossível. Lembrei de como parecia grande demais para mim, caro demais, arriscado demais. E aqui estou. O impossível se tornou real. Hoje, quando acordo de manhã, faço meu café e sento na varanda da minha casa, sinto uma paz que não sentia há décadas. Não é a paz de quem não tem problemas, sempre há desafios, sempre há preocupações. É a paz de quem sabe que pode lidar com o que vier. Aprendi que a vida não é sobre evitar quedas. Todos caem eventualmente. A vida é sobre desenvolver a resiliência para se levantar. E cada vez que você levanta, fica um pouco mais forte, um pouco mais sábio. Aprendi que traição e dor são parte da jornada humana. Mariana me traiu, Rogério me humilhou, mas eles não definiram quem eu sou. Quem eu sou foi definido pelas escolhas que fiz depois. Escolher recomeçar em vez de desistir, escolher construir em vez de destruir, escolher perdoar em vez de amargurar. Aprendi que idade é apenas um número. Aos 57, quando todos diziam que era tarde demais, eu estava apenas começando. Hoje, aos 62, sinto que ainda tenho muito a fazer, muito a contribuir. A experiência que acumulei ao longo dos anos não é um fardo, é um tesouro. Aprendi que sucesso material é vazio se não vier acompanhado de integridade. Posso olhar no espelho e gostar do que vejo. Posso abraçar meus filhos sem vergonha. Posso caminhar pela fábrica sabendo que construí aquilo com honestidade e trabalho duro. E aprendi, talvez a lição mais importante de todas, que nunca estamos sozinhos. Mesmo nos momentos mais escuros, há pessoas que se importam, pessoas que querem ajudar. Paulo me emprestou dinheiro quando eu não tinha nada. Lucas me deu esperança quando eu estava desesperado. Alberto acreditou no meu potencial. Dona Teresa e Jonas trabalharam comigo quando mal tinha como pagar. Helena me mostrou que é possível amar de novo, de forma diferente mas igualmente bonita. Se minha história ensinar algo a alguém, que seja isto. Não importa quantos anos você tem, não importa o quanto você caiu, não importa quem te traiu ou humilhou, você pode recomeçar. Não será fácil. Haverá noites de insônia, momentos de dúvida, vontade de desistir. Mas se você persistir, se você mantiver sua integridade, se você acreditar em si mesmo, é possível. Mariana me chamou de fracassado. Ela estava errada. Eu não sou um fracassado.
Sou um sobrevivente, um empreendedor, um pai, um avô, um amigo, um homem que se recusou a desistir. E hoje, quando passo pela entrada da fábrica e vejo meu nome na fachada, Grupo RS Industrial, não sinto orgulho arrogante. Sinto gratidão. Gratidão pela segunda chance que a vida me deu. Gratidão pelas pessoas que me ajudaram. Gratidão por ter tido a coragem de tentar quando tudo parecia impossível. Esta é minha história. A história de um homem comum que viveu uma traição, perdeu tudo aos 57 anos, e decidiu que isso não seria o fim, mas o começo. Um começo difícil, doloroso, mas que valeu cada segundo. E se você está passando por algo parecido agora, se você está no chão achando que não consegue levantar, quero que saiba, você consegue. Eu consegui. E se eu consegui, você também consegue. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para provar seu valor. E principalmente, nunca é tarde demais para ser feliz. A vida continua. E enquanto ela continuar, há esperança. Fim. Esta história mostra que o verdadeiro sucesso não está em provar algo para quem nos feriu, mas em descobrir nossa própria força e valor. Que todos nós possamos ter a coragem de Roberto para recomeçar quando necessário, e a sabedoria para perdoar não pelos outros, mas por nós mesmos.